que é dando continuidade aqui ao tema da revista Chiesa Viva. Em Nova York, 1965, Paulo VI, pronunciando o seu histórico discurso perante a Assembleia da ONU, foram 3 discursos. Foi um dos princípios de Paulo VI, né? O homem é bom, os homens querem a paz, a forma democrática permite ao povo impor-se com a sua vontade pacífica. Pois bem, estamos em democracia, isso quer dizer que o povo comanda, que o poder provém do número do povo. Assim é. Este último aqui foi dito em 1 de janeiro de 1970. Deste modo, a virtude sobrenatural, a graça dos sacramentos e a obediência aos mandamentos de Deus são substituídos pela democracia universal. Como se o pecado original e o demônio não mais existissem. Por isso, como chefe da Igreja de Deus, Paulo VI colocou a ONU, aquela torre de Babel maçônica, como esperança da humanidade. Este aspecto da Organização das Nações Unidas é o mais belo. É o seu lado humano mais autêntico, é o ideal da humanidade peregrina no tempo. É a esperança melhor do mundo, é o reflexo, ousamos dizer, do desígnio transcendente e amoroso de Deus acerca do progresso do consórcio humano na Terra. Um reflexo onde vislumbramos a mensagem evangélica de celeste, fazendo-se terrena. Este foi o discurso pronunciado na ONU em 1965. É um trecho dele, né? Não conhecia Paulo VI o desprezo que esta organização mundial anticristã, a ONU, a Unesco e a FAO, tem pela Igreja Católica? Esta é a pergunta. Mas vejamos, sobre os direitos do homem no lugar do Evangelho. A democracia universal saíra da Carta dos Direitos do Homem, que confunde a consciência moral com a força moral que só dá a graça divina e confunde a solidariedade humana com a caridade cristã. E faz desaparecer a graça de Cristo Redentor, os sacramentos e a oração. Porque o bem público não pode substituir diferentemente do vosso povo. Na ONU, né? Fundado no respeito do direito da justa liberdade e da dignidade da pessoa. Na breve, né, as Nações Unidas
e esta parte em 4 de outubro de 1965. Ora, Paulo VI empenhou-se a fundo naquele naturalismo cuja base é a atuação dos princípios da Revolução Francesa de 1789. Vejamos sobre a democracia universal em lugar do reino de Deus. É claro que Paulo VI, com as suas quimeras intelectuais, terrenas, desfraudou o reino de Deus de todos os seus atributos divinos para fazer sonhar com um paraíso terrestre construído com a única força dos homens. Mas a palavra de Deus desmente todas as suas afirmações, uma por uma, mostrando que não há paz conseguida pelos homens ímpios, construtores daquela fabulosa Torre de Babel. Só Cristo dá a paz, mas não do modo como a dá ao mundo. São Pio X, na sua carta sobre o Silom, ele escreve: não se identificará a cidade de modo diverso daquele que Deus edificou, e não se edificará a sociedade se a igreja não edifica a base e não dirige o trabalho. Não há civilização se se inventa, e a nova cidade não se edifica no meio de nuvens. Foi essa e é a civilização cristã, a cidade católica. Não se trata senão de instaurá-la e de restaurá-la sem descanso sobre os seus fundamentos naturais, divinos, contra os ataques sempre recorrentes da utopia malsã, da revolta e da impiedade. Mas Paulo VI foi ainda subversivo. A dialética de sua encíclica Populorum Progressio, de 26 de março de 1967, excitou o ressentimento de todos os povos do terceiro mundo, propondo seu desenvolvimento como o primeiro objetivo essencial de seu esforço, sobretudo em Bogotá, em Manila, na Austrália. Paulo VI colocou os pobres contra os ricos. Recomendo-lhes mesmo a solução do Evangelho, o amor. Mas este reino do amor é uma utopia irrealizável, num mundo sem Deus. A parte aos idílicos convites ao amor. A Populorum Progressio soa como Mein Kampf do Anticristo para realizar um mundo no qual todos os homens, sem distinção, nem de raça, nem de religião, podem viver uma vida plenamente humana. Foi assim que em Belém, em 6 de janeiro de 1964, Paulo VI disse: devemos assegurar à vida da Igreja um novo modo de sentir, de querer, de comportar-se. E com mais audácia repete ainda: a religião deve ser renovada e não é mais o caso de atrair as almas e de interessá-las nas coisas supremas. No discurso de dezembro de 1965,
E o ecumenismo do Vaticano II não se trabalha para a Igreja, trabalha-se para a humanidade. Pensamento e ação da verdadeira apostasia. Todos os dogmas deste modo são um verdadeiro obstáculo de compreensão universal. Tornam-se, através da fraternidade, os sacramentos cessam de ser nascentes de força e de energia espiritual para todo empenho temporal. Os mandamentos de Deus são rejeitados quando se tornam freios insuportáveis. A instituição da Igreja, então, abana porque o seu modo de viver, de pensar, de educar, não pode mais integrar no mundo, na comunidade secular, com o fermento na massa. Quer dizer, o humanismo integral sufocou a religião para se transformar em um humanismo ateu. Todos os fiéis neste momento podem perguntar como podia Paulo VI reclamar-se da fé católica, até com firmeza, mas depois dar campo livre a todas as heresias sem nunca intervir contra os seus propagadores. Que Paulo VI louvou por ter dado uma explicação do universo. E saber ler nas coisas um princípio inteligente que deve chamar-se Deus, né? Este discurso deixa transparecer a afinidade de um vago teliardismo com a forma mental de Paulo VI. A sua evolução panteísta, de fato, é uma visão utópica de um progresso mundial e de união de todas as religiões e de todos os homens em direção a um fim comum. A sua visão, deste modo, é a do homem que soube por intensificação de todo o seu esforço. Temos um outro exemplo na escandalosa história do catecismo holandês, traduzido e difundido em todo o mundo. Foi ele que permitiu que aquele livro venenoso se difundisse em toda a Igreja, sem as correções queridas por Roma. Nunca pronunciaram uma palavra de censura, nem tomaram alguma providência contra os seus autores. Subitamente une-se aos admiradores das heresias contidas no catecismo. Basta lê-lo para compreender o porquê da aceitação. Naquele catecismo, Deus não aparece, mas apenas o homem e o mundo. Deus é chamado profundidade misteriosa do nosso ser. Mas é o ser transcendente, soberanamente livre em relação à sua criação. Toda dissensão, toda contradição, todo abandono definitivo são excluídos. Deus, por isso, está ao lado do homem, preocupado com sua felicidade. Tais relações excluem qualquer ideia de justiça benéfica, porque Deus perdoa a todos e sempre. O mistério da redenção é assim negado. A religião une-se sem ruptura de continuidade com a vida natural e mundana. Como se vê, esta linguagem não é diferente da heterodoxia e da
Ecteropraxis de Paulo VI. Prega a liberdade de pensamento, porque tinha mesmo necessidade dele. No dito catecismo holandês, para a sua fantasia e porque era a base doutrinal do seu humanismo progressista. Não sem razão se diz que foi obra de Paulo VI o envenenamento das seguintes gerações de católicos batizados com aquele novo catecismo modernista, progressista, de coisas eróticas e subversivas. Inútil continuar com citações que convenceram todas as autoridades da Igreja que com Paulo VI não se podia condenar ninguém a combater algum erro ou ato de indisciplina. Não constranger ninguém, não impedir nada. Outra figura vergonhosa, Schleiermacher, desencadeou a máfia do concílio, que protestou imediatamente contra todo o atentado aos direitos do homem, a liberdade de pesquisa, a autonomia do teólogo. Uma terceira figura vergonhosa é a de Hans Küng, que perseverou na sua crítica à instituição da Igreja, sempre tolerada por Paulo VI. Mas a Igreja, por fim, já estava contraída, corroída na cabeça. Paulo VI arrastava com mestria o povo cristão atrás de sua quimera política. A fé no homem substituiu a fé em Deus todos os dias. Sob Paulo VI foram dias de paixão para a Igreja. Como podia então ser Paulo VI cabeça da Igreja por cima de todos os erros, mesmo de toda a culpa digna de esmagar toda a heresia com a ajuda de Jesus Redentor e de Maria, Imaculada Mãe de Deus? Esta é a pergunta. Ora, um Papa que não cumpre a sua missão de cabeça da Igreja e de vigário de Cristo, mas procura formar no mundo outra comunidade de salvação, outra religião universal, um movimento de animação espiritual da democracia universal. Deve considerar-se cismático, porque incapacitado de distinguir a Igreja, o corpo místico de Cristo, de uma nova religião humana, corpo do diabo. Todo cristão, e com maior razão, todo sacerdote deve estar consciente da verdade e ter-lhe amor. E deste modo, depois do anúncio público do cardeal Ruini, no Avenir de 29 de março de 1999, e Paulo VI mudou a Igreja, deve sentir-se obrigado a permanecer na Igreja de antes. A fundada por Jesus Cristo, que não é a Igreja Conciliar, e considerar como consequência que o pontificado de Paulo VI foi uma punição de Deus, lançando as ortigas, a tiara, o reinado papal de Paulo VI. Manifestou-se como verdadeira e dramática punição divina